aqui no Morumbi. Nós precisamos dessa vitória. Eu acho que todos nós se preparamos para isso e, graças a Deus, a gente conseguiu vencer. Sai fora, rapaz. E eu acho que o mais importante é que nós sabíamos que ia ser um jogo difícil e a gente conseguiu se preparar para poder conseguir fazer um grande jogo aqui. Claro que no segundo tempo nós sofremos bastante, mas é clássico, né? Então, o importante é a vitória. Gil, claro que esse grupo a torcida já conhece, sempre apoiou, mas o Fernando está chegando agora. Para ele, em especial, foi um resultado muito importante? Também. Nós sabemos da qualidade dele como treinador. Já tem bastante tempo de clube, é cria do Corinthians, então sabe melhor do que todos nós. Então, acho que o importante foi a vitória, foi o que ele colocou para todos nós ali antes do jogo e a gente conseguiu se preparar bem para vencer. No finalzinho do jogo ali, houve uma preocupação da comissão técnica quanto à sua condição física, né? Perguntando se você conseguiria aguentar até o fim do jogo. Tá tudo bem com você? Como é que tá a sua parte física? Tá tudo bem. Acho que essa preocupação é válida, até porque tem um controle para todos nós jogadores, então acho que o mais importante foi a vitória e agora é comemorar bastante. Tá aí, Flávio, e quem já está apontando aqui, como vocês viram, é o Luciano. Está aqui do meu lado atendendo o pessoal, já eu chamo vocês. Legal. Vamos inclusive priorizar completamente o Salazar, porque a gente... Leber, você não se importa se tiver que cortar? O VAR foi rápido, né? Não foi rápido, demorou muito. Algum problema com o VAR não é um lance para tanta demora, né? Então a interpretação que eu faço é que ou o VAR teve um problema na hora, desligou, precisa religar o equipamento todo, ou estava descalibrado. Mas não é uma demora natural, porque o lance não é tão difícil assim. Tanto que quando eu estava vendo o jogo, Flávio, assim que aconteceu ali, a imagem, eu disse, não, vai validar o gol. Eu também achei. É por isso que eu estava falando não com o Leber, tinha estava para ver a olho nu, dúvida. né? Agora, o auxiliar, ele não erra exatamente, tem uma pessoa na frente dele, então é desculpável o erro do auxiliar, porque ele levanta a bandeira. Mas para quem estava vendo de cima, dava para ver que tinha um pezinho sobrando. Sim. Que a condição é do lado contrário dele, exatamente, né? Exato. E aí tem todo mundo na frente disputando a jogada. Exatamente, claro. É isso mesmo. Então, o problema é essa demora, né? Não tem a menor necessidade disso. Não tem a menor necessidade dessa demora toda para acionar o VAR. Miller, decepcionado ou o São Paulo reagiu bem? Boa noite, Flavito. Não estou decepcionado até porque essa é a realidade do São Paulo. No passado foi esse ano, hoje, né? É a prova de que o São Paulo vai enfrentar nessa temporada. Pegou um time de qualidade, um time que tem organização tática, defensiva, ofensiva, é um time compacto. E o São Paulo, taticamente, o São Paulo é um time de peladeiro, né? Porque quase não agrediu o Corinthians, né? Eu acho que um time, quando vai enfrentar um adversário que tem mais qualidade, é importante você confrontar a idade. A defesa do Corinthians, a defesa acima de 30. Só que são zagueiros, é uma defesa de jogadores que não dão bote errado. Se posicionam bem. O Gil fez uma partidaça hoje. O Gil fez uma grande partida hoje. Ele saiu com a cabeça inchada de tanto cabecear a bola. Aí o Lázaro foi inteligente. O que ele fez? Ele compensou, né? Com a molecada no meio campo. Colocando o Rony e o Duqueiroz junto com o Adson. Para jogar o quê? Para o Renato Augusto. Certo? Tá certíssimo. Renato Augusto, ele em 90 minutos, Flavito, ele corre 1 quilômetro. E olhe lá. Mas a bola que ele toca, corre 5 quilômetros. Então, quer dizer, acho que essa é a diferença, né? O Renato Augusto é um jogador diferente, todo mundo sabe disso. Mas, eu fui no jogo hoje, e o São Paulo falando, e aí, vamos ganhar? Eu falei assim, se marcarem o Renato Augusto, ganha o jogo. E não foi o que aconteceu, não marcaram o Renato Augusto, ele deitou e rolou, e tem 2 jogadores jovens lá na frente, Yuri Alberto e o Roger Guedes, que hoje jogaram muito bem, porque são atacantes que dão opção para os jogadores do meio campo. Chegou o Luciano Salazar. Jogadores que... Luciano ao vivo aqui, Flávio. Tinha totais condições, né? Tenho a confiança de todos. Hoje, como eu falei ali, eu vinha de uma sequência também de 4 jogos, o treinador fez uma estratégia e tentou colocar em campo, né? Nós atletas temos que respeitar. No segundo tempo eu pude entrar, pude ajudar um pouco ali meus companheiros, mas não foi suficiente. Luciano, queria que você então falasse da sua atuação no segundo tempo. Você, apesar de não ter começado como titular, entra com muita vontade, marca um gol, uma comemoração efusiva e no finalzinho, no seu último lance, quase vem a bola do empate. Aliás, revela pra gente a conversa que você teve com o Cássio depois desse lance.
Não, entrei, pude movimentar um pouco, logo depois eu fiz o gol, tentei trazer a torcida pro nosso lado de novo, porque ali a gente precisava do apoio. No último lance ali, coisas do futebol que não pude fazer o gol, né? Passou muito perto. O Cássio falou pra mim que depois que ela passou por baixo das pernas ali do Balbuena, se eu não me engano, ele tinha visto o gol, mas infelizmente não foi. Agora é voltar a trabalhar durante a semana pra ir fora de casa e tentar buscar os 3 pontos. Pronto? Obrigado, Luciano. Tá aí São Paulo, tá aí Flávio, Luciano. Quase acabou dando um empate para o São Paulo aqui no Morumbi, mas não foi suficiente. Tô de olho aqui, qualquer coisinha eu chamo, Flávio. Prioridade para você. Castan, quando um time, num clássico do esporte, faz 2-0 no primeiro tempo, a Michele falava de números, né? Os números são bem favoráveis ao São Paulo. Né? Ah, sim, olha, os números são todos favoráveis ao São Paulo. O nosso editor aqui, o Marcelo Belpiede, do site gazetesportiva.com, você pode conferir tudo lá no site também. Ele mandou o seguinte: os números do São Paulo, passes certos do São Paulo, 524, do Corinthians, 278, finalizações do São Paulo, 20, e do Corinthians, apenas 4, cruzamentos do São Paulo, 41, do Corinthians, 1. Viradas de jogo, 10 do São Paulo, 3 do Corinthians. Rebatidas, aí o Corinthians se deu melhor, 20 do São Paulo, 44 do Corinthians. E perdas de posse, 35 do São Paulo e 26 do Corinthians, mas o placar final foi 1 para o São Paulo e 2 para o Corinthians. O que significa esses números? O Renato Augusto, então, é o grande mago desse Corinthians, Castan? Acredito, concordo muito com o Miller falou, a respeito do Gil e do Balbuena. Acho que quando você faz 2-0 ali no placar ali, o Corinthians abaixa as linhas, e aí tendo 2 zagueiros experientes como eles, técnicos, fica muito difícil para você entrar naquela defesa. E aí o São Paulo não soube aproveitar e o Corinthians foi muito feliz realmente em fechar a casinha, como a gente fala, né? Fechou ali aquele sistema defensivo que é sempre uma marca do Corinthians. E aí ficou difícil para o São Paulo entrar. E é claro que em 2 lances, em 2 situações ali, o Corinthians foi e matou o jogo. E depois fica difícil para fazer gol no Corinthians. Além dos 2 zagueiros, ainda tem o Cássio, ele ainda que o que passa ele pega. Então foi muito difícil para o São Paulo e assim, o Corinthians foi muito feliz de ter feito esses 2 gols no começo do jogo. Sabe o que acontece, Fabio? Eu fico indignado com essas coisas. Essas estatísticas aqui não quer dizer nada do que foi o jogo. Mostra que o Corinthians jogou fechado e deixou a bola para o São Paulo. É isso que acontece. O Rogério entrou com o meio campo de 3 jogadores com a mesma característica. O Lázaro fez o quê? Ele colocou 3 volantes praticamente, mas jogadores que são dinâmicos. E deixou o Renato Augusto livre. Só que o Mendes, que é um bom jogador, ele estava sem função no campo. Se eu tenho um jogador sem função, o que eu vou fazer? Eu tiro esse jogador e coloco o mesmo, aí eu improviso. Eu coloco o Pedrinho ali, coloco o Luciano para vir com a bola, porque sem função ele estava totalmente livre. Ele estava totalmente sem. Ele pegava a bola totalmente livre, mas ele não sabia o que fazer. Aquele chute na trave foi no segundo tempo, já quase no final. Quer dizer, o cara fez uma jogada boa em todo o tempo. Aí depois o Rogério tira ele e coloca o Luan. Pra que tu colocar o Luan? O Luan é um terceiro zagueiro, sempre foi assim. Então, ele coloca o Orejuela. O Orejuela tem 20 e poucos anos, Celso. O Fábio Santos tem 50. Então, eu tenho que confrontar a idade. Ele respeitou a idade do Fábio Santos. Vai pra cima, agride o jogador. E estamos falando de um jogador de São Paulo. Um jogador que rodou em todo o time do Brasil e não jogou nada. E como é que ele pode perder pro Fábio Santos? O Fábio Santos jogou muito, mas não foi confrontado. O Yuri Alberto deu trabalho pro Arboleda, deu trabalho pro Alan Franco. Tanto é que a gente viu o Roger Guedes e o Yuri Alberto, eles jogaram muito bem. Agora, se você tem um lateral que todas as vezes pegou 50 vezes na bola, como diz a estatística aí, e se 49 tocou para trás, como é que eu vou ter um lateral no meu time que toca tudo para trás e não agride um lateral esquerdo do Corinthians? Que é muito mais velho do que eu. O primeiro gol do São Paulo, pelo amor de Deus, isso não existe. Porque tem estratégia nisso. Ele bloqueia o lado esquerdo para o Wellington não jogar e ele dá a direita, porque ele sabe que o Orejuela não vai jogar. O Orejuela não foi a linha de fundo nenhuma. E ainda toma a bola nas costas. E onde está o Orejuela na hora do primeiro também gol? Do Lázaro nisso, né? Porque quem vai dar o combate no Alan Franco, quem vai dar o combate no Roger Guedes Alan Franco. é o Alan Franco, que é o zagueiro do outro lado. Portanto,
não está o Orejuela, não está o Arboleda. O Arboleda vem correndo atrás, tem uma tomada que ele vem fecha correndo pelo atrás, feito meio louco depois. do Roger Guedes. Quem dá o combate, quem tenta dar o abafo é o Wellington. É o Wellington que fechou da esquerda pra dentro. Então, eu acho meio Mas louco, esse, né? aí já é uma outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flavito, eu achava que não gostava do Orejuela. Quando eu fui no campo hoje, Agora, Você sem tem certeza. eu tenho certeza que eu não gostava. Pelo amor Ele de não Deus. foi uma cara. vez na linha de fundo. Olha, Uma. ele recebeu 200 bolas. Ele e o Fábio Santos, ô Celso, pra trás. E o gol, aquele gol do Adson, o segundo gol, o Alan Franco, ele fez a diagonal, fez a cobertura, mas... Então, mas a cobertura devia ser do Arboleda. Precisava ter jogado no Jesus. todo. Castão, você que foi um baita zagueiro, por que, que o Flavito, zagueiro que está do lado esquerdo vem dar Flavito. combate na lateral direita? Aí depende como o treinador ele coloca o time. Hein, Castan, você viu Eu o não bote que assisti ele o deu? jogo todo. Assim, Você viu o bote que ele deu? Vem do lance, só do lance do gol, Não, aquele vai lance ali por não... baixo. Ali você não pode perder aquela jogada ali na linha de fundo. Faz a ali, falta, né? Independente Vai se por o baixo, lateral né? cobriu, se o lateral não tem. Às vezes nem a falta, né? Lembra Castan, lembra, o Bruno, o pênalti que o Arboleda fez, que a gente discutiu aqui exaustivamente, Celso? Aquela jogada o Arboleda tem que ir por cima, porque o Piquerez já tá saindo com a bola. O Roger Guedes não. Ali é diferente, você tem que ir por baixo. E faz a falta, mata a jogada e se reorganiza. Claro. Agora ele só faltou beijar na boca do Roger Guedes. Esse lance Pelo aí amor de Deus. me lembra muito aquele jogo Santos e Corinthians, que o André Luiz vai com o Gil Exatamente, no fundo. isso aí. Eu tava pitando esse jogo. Então. E esse ficou marcado pra mim porque meu pai, a gente tá assistindo meu pai junto, e falou assim, ó, isso é uma coisa que você nunca pode fazer. Quando o cara estiver ali no fundo, tu joga ele lá na placa. E é o que aconteceu hoje. É um Você não cara pode tá deixar linha o cara de fundo passar. ali. É um não pode princípio, deixar passar. é um princípio de bola, pelo amor de Deus. Não, e aí o Roger Até Guedes porque, entra, olha bonitinho, só rola pra trás. até pô. porque todo treinador fala a mesma coisa. Saiu, sai pra matar a jogada. Todo mundo sempre falou, né? Zagueiro, quando sai da área, tem que caçar, né? E sabe uma ele coisa, não pode sair e tava voltar, porque ele conversando não uma vai vez, voltar. ô Flávio, com o Juan, sabe? O Juan que jogou na seleção. Então, quando tava lá no Rio, tava conversando que o zagueiro hoje, as pessoas quando vão analisar um zagueiro, a primeira coisa que eles falam assim, pô, tem um passe bom, joga entre as linhas, eles não falam mais que o zagueiro tem que defender. Eu acho que a primeira função do zagueiro é defender. Porque um zagueiro, assim, serve pro menino como um aprendizado esse lance aí. Porque não pode o zagueiro ir na linha de fundo ali e perder aquela jogada, entendeu? Ele vai Então, pra decidir a jogada. Exatamente. Você pode ver, ele foi por cima, ele só voltou a entrar lá na geral do Morumbi. O Roger Guedes deu um tapinha porque ele é inteligente, pegou, fez a jogada que resultou no gol do Wadson, Celso. Falha também no goleiro, hein? Bola rolada na pequena área. Lenta, Qual que é o né? treinamento do goleiro, Castan? Todo dia. Dá um passo com a esquerda e cai. Faz isso 200 vezes. Pô, olha no olho do atacante. Né? O Roger Guedes estava sem ângulo. Ele só tinha aquela opção, jogar pra trás. Olha e olha quem vem. Só vem um jogador do Corinthians. Abafa o lance. Ele deixou a bola passar, o Watson agradeceu e fez o gol. Esse foi realmente um lance. Aí, porque o São Paulo dominava o jogo até ali. Né? Esse lance ele foi crucial. Porque logo depois que o Corinthians faz o segundo gol, não sei se e a palavra que o Castão usou foi a palavra que eu usei também. Falei, matou o jogo. 2-0 no Majestoso, você virar. São Paulo pode até ter alguma oportunidade a mais, tal, mas virar duro, cara. Então, eu só não sei se o São Paulo dominava o jogo. Ele tinha posse de Ele bola. estava melhor no jogo. Ele tinha posse desse lado finalizado direito uma e vez, esse lado só pra direito meio campo. morto, né? Ele tinha posse de bola, mas também não tinha criado nada. Exatamente. Teve a bola do E Nestor só que foi fraca, E não tinha criado nada. outra coisa, Celso, Fabito, o Caleri, ele precisa do quê? O que o Cano faz no Fluminense? A bola chega com qualidade, ele faz o gol. Se o Caleri receber umas 3, 4 no mínimo... Ele vai fazer. Ele vai fazer. Uma ele guarda. Só que o Caleri, o que ele faz? Como a bola não chega, ele fica brigando. E dá carrinho daqui, e vai pra lá, e vai pra cá. Ele São fica Paulo tá com 2 disfuncional jogadores abertos daquilo que agora. ele quer fazer. E aí na hora da finalização ele tá desgastado fisicamente. A bola né, não também, chega né? com qualidade. Ele morre de fome lá na frente. É isso que o torcedor do São Paulo tem que ver. Que o time do São Paulo hoje, pra mim, não jogou bem. Até porque, tá dominando o jogo. O Cássio fez uma defesa no primeiro tempo, que o Caleri chutou aqui, e o Cássio é grandão, é a defesa típica dele. Não, a cabeçada também, né? Que ele pega embaixo. Cabeçada Mas, do Arboleda. então, mas a chance mesmo criada com bola Sim, trabalhada, sim. não teve nenhuma, Flavio. É isso que eu tô de falando. bola parada. Então, o torcedor do São Paulo não se engane. Se criar, Não se o São engane. Paulo não criou. Não se engane, torcedor São Paulino, que esse ano a gente vai sofrer de novo. Eu vou sofrer junto com você. Porque, o Wellington Pé de Rato, lá no Atlético Goianiense, ele era decisivo? Eu nunca vi ele ser decisivo lá. Ele vai ser decisivo no São Paulo? Não. O melhor jogador que o São Paulo contratou se chama Pedrinho. Ele estava no banco hoje. Tanto é que ele entrou, na individualidade ele sempre prevaleceu em cima do Fábio Santos, porque confrontou.
É normal. Agora, deixar o moleque no banco, ele tem que jogar. Agora, uma coisa maluca que aconteceu com o São Paulo, no começo do segundo tempo, o Caio Paulista entra de lateral direito. O Caio Paulista é um atacante pelo lado esquerdo. E foi improvisado pelo Diniz como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo, mas o sistema de jogo do Diniz é o sistema de aproximação. Sim. Então é mais tranquilo de adaptar. Ali ele entra do outro lado do campo. Então, tinha que tirar o Orejuela, podia pôr um cone, alguma coisa, que não ia conseguir ficar lá, lógico. Aí tá o detalhe. Ele entra numa posição que não é dele, fora de forma, literalmente, fora de forma. Até porque ele informa na posição do lado esquerdo, tanto na frente quanto atrás, ele rende muito. Aí, se eu fosse o Rogério, eu colocava quem? Alan Franco na direita, Arboleda no meio, junto com o garoto Beraldo, que jogou bem no jogo passado. E o Wellington na esquerda. Pronto. Você resolveu o problema da lateral direita, até porque o Orejuela, já te falei, o Orejuela hoje, a torcida vai